vez bem-vindos. É uma alegria retornar a essa casa tão querida, encontrá-los a todos, dessa vez trazendo a temática preparada pela União das Sociedades Espíritas para esse mês de agosto, desenvolvida em todas as casas espíritas adesas à USE de Ribeirão Preto e da própria região, Depressão no Olhar Espírita. E gostaria de iniciar essa nossa pequena exposição começando pelo fim. Começando pelo fim, porque tão logo adentramos a casa, nós recebemos uma mensagem de Emmanuel. Vocês também devem, se for a mesma, evidentemente, devem tê-la às mãos, intitulada Vencerás. Essa mensagem não somente é sensível, mas profundamente oportuna para o tema que desenvolveremos nessa noite. E a fim de provocarmos a sensibilização tão indispensável às reflexões que gostaríamos de apresentar, tomo a especial liberdade pedindo para os amigos que juntos possamos lê-la para melhor senti-la, sobretudo as vibrações e inspirações do alto. Vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto, não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos, estuda buscando aprender, não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas, conserva o hábito da oração para quem se te faz a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando e serve sem apego, assim vencerás. Só essa mensagem já valeria para nós um receituário do antídoto contra a depressão. Esse transtorno mental que assola a humanidade se transformou numa pandemia atingindo todos os rincões do planeta Terra. A Organização Mundial da Saúde, desde 2006, apresenta relatórios regulares a respeito da saúde mental. O último apresentado assevera dados bastante alarmantes, porque aponta que até 2030, portanto daqui 15 anos, a depressão será a doença mais presente na humanidade, sendo a primeira causa de incapacitação presente no mundo. Por conta disso, evidentemente, todos devemos não somente melhor compreendê-la, mas especialmente tomar as devidas precauções para que de alguma sorte nós não sejamos por ela também atingidos, considerando que há no mundo em torno de 350 milhões de pessoas hoje portadoras de depressão. Até 2020, acrescentarão a esse número mais 50 milhões de pessoas. Trata-se, portanto, de uma pandemia generalizada, cujas possibilidades de sintomas,
de consequências são bastante graves, exigindo da nossa parte posturas seguras e definitivas, a fim de que também nós possamos amparar, auxiliar aqueles eventuais depressivos que não raro encontram-se inclusive ao nosso lado. Desde que o mundo se entende, ele apresenta características depressivas. A história narra inúmeros casos, inclusive na própria Bíblia, no caso do rei Saul, de Jó, os fenômenos depressivos que, vez por outra, acabavam atingindo as personagens bíblicas e históricas de uma maneira geral. Aristóteles, Platão narram que Sócrates, de vez em quando, acabava sendo abatido por um estado de melancolia que não se sabia explicar. Em função disso, Platão vai mais tarde afirmar que a depressão apresenta-se com muito maior frequência nos homens de gênio, nos grandes pensadores. Muito embora hoje a ciência já traga informações de que em todas as fases da vida ela mesma pode se apresentar. A depressão infantil, a depressão juvenil, a depressão na madureza, na vida adulta e, por último, a depressão senil, a depressão pré-parto, a depressão pós-parto e todas as eventuais oscilações desse transtorno de humor que a ciência estuda, considera, mas ainda não identifica-lhe as causas. De fato, a ciência tem trabalhado com inúmeras e importantes cogitações a respeito de quais seriam aquelas causas originárias do fenômeno depressivo, dessa tristeza profunda que acaba impelindo a criatura humana a perder a força, a vontade de viver, o entusiasmo pela vida, apresentando um conjunto sintomático dos mais expressivos, que precisam mesmo ser compreendidos e melhor trabalhados a fim de detectar-lhe as causas e providenciar-lhe a terapêutica indispensável. A depressão, então, atingindo a humanidade como um todo, evidentemente não apresenta a princípio as características orgânicas, fisiológicas, que seriam aquelas absolutamente responsáveis pelo surgimento do transtorno psicopatológico. A ciência, então, tem se desdobrado no estudo do cérebro especialmente, onde residem as potenciais e estudadas causas para o fenômeno. Tem feito, é bem verdade, descobertas extraordinárias. Identifica especialmente que a depressão é ou pode ser causada por distúrbios na produção de neurotransmissores, que são hormônios que servem para a manutenção do equilíbrio, do bem-estar do ser humano. Particularmente identifica que entre os depressivos há uma quantidade bastante reduzida de 2 neurotransmissores especialmente, a noradrenalina e a serotonina. Diferentemente, por exemplo, daqueles portadores da esquizofrenia, que apresentam uma redução também bastante agigantada da dopamina. Vejamos que são hoje neurotransmissores estudados permanentemente pela ciência e que já é capaz, portanto, de sintetizar a produção farmacológica de tais hormônios através dos antidepressivos, criando com isso uma manutenção de um equilíbrio nessa oscilação que normalmente o depressivo acaba por experimentar. Evidentemente, a ciência não remonta às verdadeiras causas, porque não cogita a possibilidade da existência do espírito. A psicologia espírita, sobretudo trazida e estudada por baluartes do pensamento psicológico, médico inclusive da doutrina espírita, como por exemplo, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes, entre outros, acabam apontando que a causa primária, a gênese básica e essencial
do fenômeno depressivo e também de quase todos aqueles outros transtornos mentais que a sociedade contemporânea apresenta, nasce no espírito. Em virtude disso, é bem verdade, todo o conjunto de sintomas apenas é tratado na expansão dos efeitos, porque a causa ainda não é totalmente dominada, muito embora a ciência tenha obtido sucessos bastante significativos no tratamento da pandemia em questão. Entretanto, não identificando as verdadeiras causas, porque ainda que seja ela associada às questões hereditárias, aos desequilíbrios químicos do cérebro, às chamadas perdas simbólicas ou reais, a ciência então não consegue explicar por que algumas pessoas não apresentam características depressivas, experimentando circunstâncias bastante comuns naqueles outros portadores da psicopatologia. Porque uns sofrem com a perda, com as enfermidades orgânicas, com os transtornos mentais, os distúrbios psicoemocionais, e outros sequer se abalam ante as circunstâncias da vida. A ciência, portanto, não explica como isso pode acontecer. É bem verdade que há indivíduos que apresentem uma predisposição natural ao desenvolvimento dessa ou daquela outra enfermidade, enquanto outros tantos assim não apresentam. Em função disso, o Espiritismo, como vanguardeiro das consciências e do estudo dos fenômenos casuísticos que naturalmente nos rodeiam, identifica o espírito como sendo o agente principal na formação das enfermidades, particularmente desse transtorno psicoafetivo. Vejamos então que o espírito, que naturalmente acaba por ignorar a sua fatalidade suprema, o espírito que acaba lesionando a si mesmo e tantos outros que com ele compartilham a existência, o espírito que opta por aquelas experiências sensoriais, ignorando, quando não, descuidando-se totalmente com a aquisição dos valores imorredouros da alma, negligencia a própria existência. Por conta disso, evidentemente, acaba por acumular em si mesmo as características e impressões peculiares à sua própria vida, determinantes mais tarde, porque em função das sucessivas existências, o perispírito registra tais impressões, e nas existências futuras, então, ele, perispírito, lesionado, fragilizado, enfermiço, acaba imprimindo nas novas células que se organizam na constituição de um novo corpo, que lhe dê a sustentação para os reajustes ante as experiências que se desenharão, as características que mais tarde impulsionarão as ocorrências fisiológicas para a instalação do fenômeno depressivo. A criatura, então, em função disso, carrega um vazio existencial incompreendido, um sentimento de culpa inacessível, porque permanentemente com ele se vê ela própria nas condições daquele filho rebelde que nada aceita. Ante as circunstâncias da vida, então, a criatura se vê dissociada da realidade que lhe é própria. Por conta disso, rebela-se. Rebela-se porque não a aceita, porque seus anelos, porque seus desejos, porque suas expectativas ante a vida são completamente diferentes daquelas que ele próprio encontra. Daí nascem as suas grandes frustrações. E ante estas frustrações, já que não consegue aceitar as circunstâncias, se vê então ignorando a si mesmo, e num mecanismo de agressividade, de rebeldia, inclusive ante o próprio Criador,
instala os mecanismos ocultos da depressão no seu psiquismo. Rebela-se porque deseja efetivamente dissociar-se da realidade. Deseja afastar-se de tudo que o cerca. Deseja, ainda que inconscientemente, quase sempre assim o processo, reduzir-se apenas a uma criatura que ignora a própria existência, a própria fatalidade, a própria vida, portanto. Em função disso, registram-se também nas estatísticas da depressão mundial que entre 10% e 15% dos portadores da depressão vão se suicidar. Diante de números realmente alarmantes e significativos, toda a sociedade científica, juntamente com aquelas outras representativas da psicologia, da psiquiatria, da neurociência de uma maneira geral, das religiões, acabam se unindo a fim de proporcionar à criatura melhores condições de superação. Daí então vemos um grande movimento de estudo e de prevenção, porque é possível, para as enfermidades psicopatológicas, como por exemplo a própria depressão, como por exemplo os transtornos gerais de ansiedade, as fobias, as neuroses, as psicoses e tantas outras demonstrações do desequilíbrio mental do ser humano. Vejamos que a ciência hoje em dia cada vez mais descobre as curas para as doenças orgânicas e acentuam-se, ao contrário, as enfermidades psicológicas, emocionais, afetivas. Todos somos portadores de uma ou outra neurose, é bem verdade, que não se transforma numa patologia em função mesmo dos conflitos mais ou menos gerenciáveis que a criatura humana acaba empreendendo. Há, entretanto, aqueles outros que não somente são ignorados e incompreendidos, como reforçados muitas vezes. O Espírito Emmanuel vem afirmar que as circunstâncias da vida são, antes de tudo, um favor de Deus para com as suas criaturas. Quando observamos as circunstâncias que nos rodeiam e ali identificamos apenas e exclusivamente os pormenores negativos, o olhar pessimista que imprimimos diante destas vivências e tudo mais que possa causar perturbação e desequilíbrio, focamos a nossa atenção mais à dor do que ao aprendizado. Em função disso, acabamos reforçando os condicionamentos e comportamentos nocivos, tóxicos, desintegradores. A depressão, antes de tudo, é uma doença que deveria provocar em nós olhares ainda mais profundos a respeito da própria existência, procurando não somente identificar quais seriam aquelas mazelas, quais seriam ainda as incompreensões, quais seriam ainda os elementos desagregadores que todos temos, mas especialmente as oportunidades de aprendizado e crescimento, porque ela pode, como deveria, para aquele mais atento e cuidadoso diante de si mesmo, identificar especialmente um mergulho em nós mesmos através dos mecanismos do autoconhecimento. A ciência também demonstra que aqueles que superam a depressão consideram-se ao final de todo o processo mais fortes e capacitados, autoconfiantes e determinados diante dos inúmeros problemas que porventura possam apresentar. A depressão, então, provocando esse estado de abatimento e de tristeza prolongada. Importante ressaltar, amigos, todos vivemos experiências mais ou menos tristes, melancólicas, nostálgicas. Entretanto, falamos da depressão como uma tristeza prolongada e patológica, que faz com que nos desliguemos da nossa realidade, que faz com que nós não tenhamos ou ainda não encontremos o ânimo necessário para vencer as dificuldades da vida, os obstáculos, ou ainda na superação das nossas próprias mazelas íntimas. Todos podemos conhecer um ou outro
candidato à depressão. Basta que percebamos os pequenos sinais que acabamos por dar. Quando, por exemplo, começamos a iniciar o dia mais reclamando do que agradecendo as oportunidades que se desenharão, que se apresentarão diante de nós. Quando, por exemplo, focamos exclusivamente os aspectos negativos das coisas. Quando estamos mais preocupados conosco do que com outros. Porque a depressão também faz com que o indivíduo fique absolutamente centrado em si mesmo. O que é compreensível. Porque potencializando-se a dor, acredita o depressivo que a sua é a maior do mundo. Não por acaso Rubem Alves, escritor, psicanalista, filósofo, recentemente desencarnado, vem afirmar que a dor é o centro do universo e que quando a sentimos, estamos diretamente nós a ela vinculados, despreocupando-nos de realidades inúmeras, porque tornamo-nos mais egocêntricos. O egoísmo e a agressividade são os grandes potenciais que se acumulam de forças autodestrutivas, que se acumulam nos portadores dos distúrbios depressivos, independente do grau em que eles se apresentam. O primeiro, porque realmente centraliza-se em si, porque não consegue se deslocar, se ver além. É a sua dor que importa e a dor do outro, por maior e mais complexa e mais sofrida que seja, é para ele inacessível e incompreensível. Além da agressividade, evidentemente, já que o indivíduo rebela-se contra si, contra tudo. Não aceita as circunstâncias. Não aceitando-as, portanto, suas expectativas se avolumam. E ele acaba não encontrando a solidão, não encontrando a solução, porque recolhe-se à solidão. O depressivo quase sempre não quer contato com quem quer que seja, porque a felicidade do outro, a preocupação do outro, a iniciativa do outro em solidarizar-se com o drama, acabam sendo para ele demasiadamente pesados. Porque o outro diz: vencerás, tal qual a solicitação e advertência de Emmanuel. E ele, ao contrário, não vê a menor possibilidade de sair da dor em que se encontra, porque não vislumbra a solução e, pelo contrário, o sentimento de culpa que é latente e presente em seu íntimo, faz com que ele mais se aprofunde na dor. Entretanto, felizmente, todo um conjunto terapêutico acaba sendo-lhe oferecido. Basta que a criatura dê um passo adiante, buscando antes de tudo a solução. Ainda há muito preconceito em torno dos distúrbios da depressão. É preciso, antes de tudo, compreendê-la como uma doença real, como uma doença de fato, e que, em função disso, precisa ser tratada. É preciso que o depressivo busque tratamento junto à comunidade médica, junto aos psiquiatras, junto aos psicólogos, quando necessário, através de terapias diversas. E, felizmente, nós, no caso espiritistas, junto à casa espírita. A doutrina espírita, antes de tudo, esclarece, elucidando e apresentando as probabilidades da causa dos fenômenos que nos circundam. Possibilidade porque não penetramos a realidade de fato, que muitas vezes nos escapa, é bem verdade. Entretanto, nós sabemos que as causas são justas. Sendo, portanto, as causas justas, o sofrimento não somente é justificável, mas encontra um ponto de partida lúcido e compreensível. A doutrina espírita apresenta, então, uma terapia extremamente eficaz no combate, no tratamento e, inclusive, na própria cura da depressão. A profilaxia espírita está aqui, presente nesse momento inclusive, quando temos acesso, por exemplo, às palestras orientativas, à leitura edificante,
o tratamento através dos passes magnéticos espirituais, a fluidoterapia, água fluidificada, o atendimento fraterno. Quando temos, sobretudo, especialmente, a oportunidade do trabalho que favorece aqueles outros que nos circundam a existência, especialmente aqui, que temos real oportunidade de realização. Portanto, vejamos, temos sempre a oportunidade feliz de nos aprimorarmos e de melhor aprendermos. Se, entretanto, a depressão ainda é aquela doença que nos assusta, que nos inquieta, que nos perturba, mesmo sendo nós aqueles apenas espectadores diante destes 350 milhões de depressivos que se apresentam no mundo, sempre poderemos nós levar uma palavra de estímulo, de incentivo, procurando antes nos colocarmos à disposição do portador da enfermidade, resgatando-o da dor e da solidão e do isolamento em que se encontra, sobretudo direcionando-o para novas possibilidades de trabalho, e especialmente provocando um olhar além de si mesmo. Sabemos que as enfermidades, segundo os psicólogos transpessoais, antes de tudo são crises espirituais. Na verdade, tal qual inclusive a própria doutrina espírita apresenta, não há doenças, há doentes. Nós hoje tratamos os sintomas das doenças ou os doentes, mas não muitas vezes a causa primeira destas mesmas enfermidades. E quando então as enfermidades e as crises espirituais, as dificuldades e os transes que experimentamos acabam surgindo, tenhamos nós um olhar mais compassivo, mais compreensivo, mais solidário, deslocando-nos de nós mesmos, a fim de que não fiquemos demasiadamente centralizados no ego, no egoísmo, desencadeador de perturbações ainda mais graves. Pensemos nisso, portanto, procurando estimular as oportunidades do olhar solidário em cada um e a todos indistintamente. Quando a crise te pareça, duro lenho que suportas, de esperanças semi-mortas, fita os outros como estão. Perceberás claramente na prova que te conduzem que todos carregam cruzes no imo do coração. Aquele homem bem posto, embora os cabelos brancos, está preso a vários bancos por débitos que mantém. Outro que surge mostrando posse rica e passageira, chora a nobre companheira que a morte instalou no além. A jovem de face linda, que tantos dotes condensa, tolera a cruz da doença de natureza mortal. Aquela senhora triste, de olhar calmo e gesto brando, tem o filho agonizando numa cela de hospital. Aquele pintor famoso, que a gente admira tanto, tem a cruz do desencanto, do infortúnio do amor. A bailarina que vimos no ritmo a que se entrega, lamenta a mãezinha cega, inconformada na dor. Buscando a união com Deus, somos nós na estrada humana, corações em caravana, cada qual na própria cruz. Não lamentes, não hesitas, antes de tudo, analisa e observa. É Jesus seguindo e nós buscando a luz. Amigos, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, sigamos confiantes, determinados, lembrando de ajudar sempre. Sobretudo nos momentos atuais, onde o pessimismo e o negativismo estão tão acentuadamente presentes no nosso cotidiano. Seja todos felizes no dia de hoje. Obrigado mais uma vez.